2026 será o ano do associativismo. A projeção é do presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais, a Federaminas, e vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, Valmir Rodrigues da Silva. Segundo ele, a ideia é dar visibilidade ao movimento e transformar o cenário econômico desafiador em oportunidades por meio de ferramentas práticas, como campanhas, feirões e ações coordenadas nos municípios, todas organizadas dentro de um planejamento anual. 2026 será o ano do associativismo. Nosso maior marco para fortalecer as associações comerciais e empresariais é dar visibilidade ao movimento. Segundo ele, a Federaminas está preparando um planejamento completo, com plano de marketing, checklist e passo a passo de cada atividade mensal. Valmir ressalta a importância desse planejamento, considerando que 2026 tende a ser um ano de menor produtividade, em função da quantidade de feriados, da Copa do Mundo e das eleições, fatores que impactam diretamente nos resultados econômicos do país. O desenvolvimento de lideranças regionais também integra os pontos estratégicos da Federaminas. Para o início de 2026, está programada uma capacitação imersiva e presencial em Belo Horizonte, voltada a presidentes e executivos das associações comerciais. Ainda está prevista a criação das regionais e micro-regionais, que receberão orientação durante as atividades do Circuito Regional E-Minas, programado para ocorrer entre abril e agosto de 2026. Queremos que cada encontro seja uma oportunidade real de gerar resultados. Valmir Rodrigues também destacou o projeto de lei que institui o Dia Nacional do Associativismo. Articulada pela CACB e em tramitação na Câmara dos Deputados, a proposta inclui a data no calendário oficial de comemorações do país. O objetivo é valorizar e difundir a cultura associativista no Brasil, além de estimular o fortalecimento das associações civis, comerciais, empresariais e comunitárias. Reportagem Paloma Custódio. O Brasil encerrou 2025 com 629 bilhões de dólares na corrente de comércio internacional, considerado o maior valor já registrado desde 1989. Do total, 280 bilhões se referem às importações e 348 bilhões às exportações. Do total de exportações, 44% correspondem a empresas apoiadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. O recorde brasileiro também representa recorde na atuação da Apex Brasil. No ano passado, a agência apoiou mais de 23 mil empresas, o que representa crescimento anual de 13,5%. Para o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, os resultados estão baseados nas parcerias estratégicas firmadas entre a agência e entidades privadas sem fins lucrativos, como associações e federações. A Apex tem muito a ver com esse trabalho, porque a gente não faz diretamente, a gente faz com os setores. Nós temos convênios com 52 setores da economia. Por isso que o presidente usa a gente, porque a gente aciona rapidamente setores empresariais pelos convênios setoriais que nós temos. São convênios de 10 milhões, de 20 milhões, de 30 milhões, de 40 milhões, onde o setor põe a metade, a Apex põe a outra metade, e aí a gente leva as empresas e esse setor para o mundo. Onde tem feira, onde tem eventos, a gente leva. Segundo Viana, outro fator relacionado ao crescimento das exportações é o aumento no número de escritórios da Apex, tanto dentro quanto fora do Brasil. No país, o número de escritórios passou de 5 para 8, incluindo a nova sede em São Paulo. No exterior, foi de 10 para 19, com perspectiva de inauguração de mais um em Nova Delhi, na Índia, ainda em 2026. Entre os resultados de 2025 da Agência de Promoção das Exportações, também se destacam a representatividade feminina nos negócios internacionais, com crescimento de quase 30%, e o aumento de quase 21% na participação das regiões Norte e Nordeste. Reportagem Janaína Michalski. Mais de 782 milhões de reais foram repassados a 978 municípios brasileiros após a conclusão das etapas operacionais da distribuição de royalties referentes à produção do mês de novembro de 2025 nos contratos de concessão e de cessão onerosa. Os dados foram divulgados no último dia 22 de janeiro
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, que também transferiu cerca de 650 milhões de reais a 10 estados. Além disso, também foram destinadas parcelas de royalties à União e ao Fundo Especial. De acordo com a agência, as informações referentes ao mês corrente ainda estão em fase de consolidação e deverão ser divulgadas nos próximos dias na mesma página. No que se refere aos royalties dos contratos de partilha relativos à produção de novembro do ano passado, os recursos estarão disponíveis aos entes beneficiários assim que todas as etapas operacionais forem finalizadas. A ANP é responsável por calcular, apurar e distribuir os royalties aos municípios, estados e União. Entre outros pontos, os valores são distribuídos aos entes levando em conta os critérios estabelecidos na Lei 7990 de 1989 e no Decreto número 1 de 1991, os quais prevêem uma distribuição da parcela de 5% dos royalties. Reportagem Marquesan Araújo. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O Simples Nacional é um regime tributário simplificado que reúne diversos tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia com alíquotas reduzidas. Com a reforma tributária, a maior parte desses impostos será incorporada ao novo sistema, estruturado pela contribuição sobre bens e serviços e pelo imposto sobre bens e serviços. Na avaliação do professor de Direito Econômico e Tributário da Universidade de Brasília, Otton de Azevedo Lopes, a reforma, quando plenamente implementada, tende a enfraquecer o Simples Nacional. Com a adoção do modelo híbrido, vão permanecer no regime basicamente o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido e as contribuições previdenciárias. A reforma tributária faz com que o Simples fique reduzido a poucos tributos e vários outros tributos não mais são abrangidos por esse regime tributário. O vice-presidente jurídico da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, Anderson Trautmann Cardoso, destaca os impactos da reforma sobre a competitividade dos optantes pelo Simples Nacional. Quando uma pequena empresa vende para outra enquadrada no regime do lucro real, a compradora acredita integralmente o valor devido a título de PIS e COFINS, os chamados créditos tributários. No novo modelo, esse aproveitamento de créditos passa a ser proporcional ao valor recolhido pelo fornecedor, de acordo com a faixa em que estiver enquadrado no Simples. Como o regime possui uma carga tributária reduzida, o crédito gerado será menor do que o gerado em compras feitas de empresas do regime geral, o que pode levar grandes companhias a priorizarem fornecedores fora do Simples. Se o valor da venda for o mesmo, nós teremos uma perda de competitividade, ou seja, um desinteresse desse cliente de continuar adquirindo de uma empresa optante pelo Simples Nacional. Segundo Trautmann, a solução prevista na própria reforma é permitir que a empresa saia do Simples Nacional apenas em relação aos novos tributos sobre consumo, o IBS e a CBS, e passe a recolhê-los pelo regime geral, como fazem as empresas maiores. Reportagem Paloma Custódio. Na semana em que o Comitê de Política Monetária indicou que a taxa básica de juros pode iniciar a trajetória de queda do maior patamar das últimas 2 décadas a partir de março, após a 6ª reunião consecutiva de manutenção da alíquota anual de 15%, a sondagem Indústria da Construção mostra que a elevada carga tributária nacional se tornou o principal empecilho enfrentado pelo segmento. De acordo com o levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, em parceria com a Câmara Brasileira de Indústria da Construção, o entrave saltou 5 pontos percentuais entre o 3º e 4º trimestre do ano passado, de 32,2% para 37,2%. Ultrapassa, assim, as taxas de juros elevadas, que passaram a ser a segunda maior preocupação para 32,1% dos industriais da construção. Segundo Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI, isso é reflexo de 2 fatores. O lançamento de programas importantes para o
setor, assim como a expectativa de redução da taxa Selic no futuro próximo, isso ajuda bastante as expectativas do setor da construção. Por isso, essa melhora já acontecendo desde o final do ano passado e se consolidando nesse início de 2026. Os índices de expectativas de novos empreendimentos, de empregados, da atividade e de compras de matérias-primas, todos aumentaram no primeiro mês do ano, dando sequência ao otimismo observado em dezembro. No entanto, o setor ainda tem muito que reclamar do panorama atual. O índice de confiança do empresário da indústria da construção registrou 48,6 pontos, enquanto o de facilidade de acesso ao crédito atingiu 39 pontos no período, e o índice de satisfação com o lucro operacional caiu para 45,1 pontos, após recuo de 0,3 ponto, todos ainda abaixo da linha satisfatória de 50 pontos. Quando se fala da construção, estamos falando de um ritmo de produção que envolve um período bastante longo, muitas vezes com uma necessidade muito grande de recursos, de aporte de recursos em alguns momentos, muitas vezes com crédito para fazer os seus empreendimentos. À medida que o acesso ao crédito está difícil e a gente sabe, caro por conta das taxas de juros bastante elevadas, isso afeta bastante o setor. Nesse cenário, o índice que mede a evolução do nível de atividade da indústria da construção fechou 2025 com 44,7 pontos. Esse é o pior resultado para o mês desde 2018. Com a atividade mais fraca, a utilização da capacidade operacional se manteve estável em 67%, mesmo nível observado em dezembro de 2024, enquanto o índice do número de empregados caiu 1,2 ponto para 45,7 pontos, ainda que acima da pontuação média de 43,8 pontos para o mês. A edição de dezembro de 2025 da sondagem Indústria da Construção ouviu 315 empresas de todos os portes entre os dias 5 e 14 de janeiro. Reportagem Álvaro Couto. Cerca de 11 mil pessoas foram atendidas nos dias 22 e 23 de janeiro pela ação Governo do Brasil na Rua, realizada em Macapá, capital do Amapá. A iniciativa levou serviços públicos e orientações diretamente à população. Os atendimentos ocorreram na Escola Estadual Maria Neuza Carmo de Souza, no bairro Jardim Felicidade 1, na zona norte da cidade. No local, a população teve acesso a serviços nas áreas de assistência social, cidadania, trabalho, documentação, previdência e crédito, entre outras políticas públicas. A ação foi coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, com a participação de 11 ministérios do Governo do Estado do Amapá, além de instituições federais e parceiros. Os serviços foram concentrados em um único espaço para facilitar o atendimento direto à população. Além dos atendimentos, o evento também promoveu espaços de escuta e participação social. A proposta é reduzir burocracias, facilitar o acesso a direitos e fortalecer a relação entre o poder público e sociedade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Atenção Brasil! Nova Friburgo, município serrano do estado do Rio de Janeiro, na região centro-norte fluminense, já se prepara para viver mais uma vez o Dia Mundial da Criatividade. Depois do sucesso em 2025, a expectativa para abril de 2026 é ainda maior. Fique ligado e acompanhe as novidades. Criatividade transforma o mundo e começa por Nova Friburgo. Apoio Web Rádio Top Serrana. A instalação de internet em unidades básicas de saúde remotas tem ampliado o acesso ao atendimento médico e reduzido o tempo de resposta em emergências em regiões isoladas do país. Em Mato Grosso, mais de 60 UBSs indígenas já foram conectadas pelo programa Wi-Fi Brasil, desenvolvido pelo Ministério das Comunicações em parceria com a Telebrás e o Ministério da Saúde. Com a conexão, equipes de saúde conseguem acionar médicos, trocar informações clínicas e organizar atendimentos com mais rapidez, o que melhora a assistência em comunidades indígenas e rurais. A previsão é conectar mais de 1.100 unidades remotas em todo o Brasil, com prioridade para áreas de difícil acesso. A expansão da conectividade é apontada como um fator estratégico para fortalecer o atendimento em saúde e reduzir desigualdades no acesso aos serviços públicos. De acordo com o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, o projeto visa aprimorar o atendimento e democratizar o direito à saúde pública.
O ministro explica que o processo de inclusão digital fortalece o atendimento local e beneficia não apenas a aldeia, mas todo o entorno. Para ele, abre aspas, a internet é indispensável para a saúde pública, sobretudo em áreas isoladas, fecha aspas. A chegada da internet à UBS da aldeia indígena Piebagas, localizada no município mato-grossense de Santo Antônio de Leverger, transformou a dinâmica do socorro, como relata a moradora Leidiane Araro. Sem a internet, eu acredito que não teria solução, porque hoje em dia está sendo uma grande ajuda, né? Tanto quanto para a saúde, tanto quanto para a comunidade, tudo muito mais fácil. Inclusive, né, o caso, principalmente idosos, passam mal, a gente tem que ter uma ocorrência assim, bem mais rápida, facilita para fazer a ponte com o pessoal da cidade para vir, dar um apoio rápido também, não só como a internet, mas de apoio de carro para vir emergência mesmo, para buscar a emergência. Segundo a cacica da aldeia Piebagas, Rose Waigarureudo, a conectividade permite contato rápido e direto com profissionais do Polo Base de Rondonópolis, principalmente em casos envolvendo crianças e idosos, que exigem resposta imediata. Reportagem Amanda Canelas. Atualmente, o Brasil tem 195 municípios que arrecadam mais de R$1 bilhão por ano. Mesmo com esse volume de recursos, nem todos contam com bons índices relacionados a serviços essenciais como saúde e educação. Por outro lado, existem cidades no país que, mesmo com menor potencial econômico, registram níveis satisfatórios em relação à prestação de serviços nessas áreas. É o caso de Franco da Rocha, em São Paulo, que não integra a lista de municípios com receita bilionária, mas lidera o ranking de acesso à saúde de acordo com o levantamento do Centro de Liderança Pública. Já em relação ao acesso à educação, o estudo mostra que Barretos, também no estado paulista, é o segundo melhor colocado no ranking nacional. Ao mesmo tempo, a cidade figura entre as que possuem receita orçamentária bilionária. Na avaliação do especialista em orçamento público, César Lima, esse cenário evidencia que a oferta de bons serviços públicos não está necessariamente vinculada à quantidade de recursos disponíveis, mas à qualidade da gestão e ao compromisso do gestor com a população. Segundo ele, o que falta em muitos casos é gestão eficiente. Não basta ter mais dinheiro para oferecer melhores serviços. Nós temos que ter uma gestão melhor e, claro, uma vontade política de entregar melhores serviços para a população, principalmente na área de saúde e educação. Nós temos hoje na Constituição mínimos que devem ser aplicados por parte de todos os municípios em saúde e em educação. Só que acaba que alguns municípios colocam esse piso, como se fosse um teto. No campo do saneamento básico, Bauru, em São Paulo, também recebe receita acima de R$1 bilhão, porém, aparece como um dos piores em desempenho, conforme levantamento do Instituto Trata Brasil. Outras cidades bilionárias também figuram entre os 20 piores municípios no ranking do saneamento 2025. É o caso de Olinda, em Pernambuco, e Várzea Grande, em Mato Grosso. Por outro lado, o ranking dos 20 municípios com melhor saneamento também inclui cidades com receita bilionária, como Campinas, em São Paulo, e Uberaba, em Minas Gerais. Em termos de eficiência na aplicação dos recursos públicos, Osasco, em São Paulo, que aparece como a 20ª cidade mais rica do país, ocupa a primeira posição no ranking de eficiência dos gastos. Na sequência, aparecem São Paulo, capital, e Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Reportagem Marquesan Araújo. O Brasil registrou em 2025 o maior volume de gastos já feito por turistas internacionais. De janeiro a dezembro, segundo dados divulgados pelo Banco Central, os visitantes estrangeiros deixaram 7 bilhões 865 milhões de dólares na economia do país, o equivalente a 41 bilhões e 700 milhões. O valor representa um crescimento de 7,1% em relação a 2024. Somente no mês de dezembro, os gastos somaram 688 milhões de dólares. O resultado acompanha o recorde de chegadas do ano passado, quando 9 milhões e 300 mil turistas internacionais desembarcaram no Brasil, número 37,1% acima do previsto para o período. O relatório da ONU Turismo aponta que em 2025, o crescimento das chegadas internacionais ao Brasil foi quase 10 vezes superior à média mundial, enquanto o fluxo global avançou cerca de 4%.
o país registrou alta de 37,1%, colocando o Brasil entre os destinos com maior crescimento no mundo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa.